Isso daí. Legal. Pessoal, vamos lá? Acho que vamos, né? Vamos, tantan. Então, uma segunda parte. Ao infinito e além. Essa aqui é um pouco mais maçante. Acho que nosso primeiro dia, gente, acho que está um pouco mais maçante, vocês estão mais me ouvindo falar. Na aula que vem, a gente vai fazer meio a meio, quer dizer, nós vamos falar, mas eu vou fazer já codificar alguma coisa, a gente vai discutir mais. Então vai ter mais. A ideia é ter mais interação com vocês, tá? Legal. Vamos pegar aqui a segunda parte. Legal. Então agora nós vamos realmente entrar no curso, né? Até agora o que a gente viu foi uma visão geral e como é que nós vamos fazer o curso, né? Ou o que é o TinyML, né? Agora vamos ver, né? Entender mais ou menos, né, o porquê, como é que eu vou chegar nas coisas, etc. Primeira coisa eu comentei com vocês um pouquinho atrás. Falei, gente, a gente começou a falar meio intercambiando, né, tanto de inteligência artificial e machine learning. Olha, por quê? O machine learning é uma sub-área da inteligência artificial, tá certo? Porque a inteligência artificial, de uma certa maneira, ela é mais abrangente. A inteligência artificial, né, foi desenvolvida para tentar, né, criar padrões, etc. Mas o machine learning é uma área dentro da inteligência artificial que foi desenvolvida para, basicamente, reconhecer padrões. Ou seja, nós vamos entrar bem a fundo, depois bem mais a fundo, vocês vão ver que legal que é. Mas o lance é, a partir de alguma coisa, eu estou pondo um monte de fotos, um monte de imagens, como é que eu diferencio um gato de um cachorro? Não, eu tenho o padrão, quando eu olho os pixels da foto de um gato, o olho é mais em pé, a orelha é mais pontuda, o focinho é diferente. Você começa a ensinar, é como uma criança aprende, né? Você tem uma criança pequenininha, ela passa a ver um cachorro, ela olha, né? Olha, vê um bicho diferente que não é nem o pai nem a mãe, aí você fala pro filho, au, 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 au. Aí de repente vem um outro cachorro, ele olha, ele vai olhar pra você, e você fala, au, 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 au. Aí de repente ele vê um terceiro, ele, au, au. Apareceu o gato, ele vai dizer, au, au. Você fala, não, isso não é au, au, esse é miau. Percebe? É mais ou menos, aí o cachorro, pô, o bebê fala, caramba, era um bicho de quatro patas ali, tinha um rabo, tinha orelha, tinha focinho. Mas ele era um pouquinho diferente. Depois que ele viu 100 cachorros e 100 gatos, a criança de 1, 2 anos vai saber, miau, au, au, percebe? É isso que nós vamos fazer. A gente vai alimentando o machine learning, você vai alimentando de informações, né? Legal. Então nem tudo que é machine learning é inteligência artificial, isso é muito importante, mas tudo que é machine learning é inteligência artificial, percebe? E nem tudo que é inteligência artificial é machine learning. Dá pra ver, né? O diagrama de Venn aqui. Legal. Aí tem um outro buzzword que é muito utilizado, vocês devem ouvir falar muito, que é o tal do Deep Learning, ou Deep Machine Learning. É uma machine learning especial. Em geral, machine learning usa algoritmos mais comuns. Eu posso usar uma árvore de decisões, né? Vocês já usaram, a gente vai ver, vocês já usaram machine learning de uma certa maneira. Quando você, por exemplo, você vai fazer uma regressão linear, por exemplo. Eu tenho uma série de pontos, você faz um laboratório aí na engenharia, muitos já se cansaram de fazer. Eu tenho uma série de pontos, por exemplo, e faço uma regressão para conseguir a reta que une, que vai dar o menor erro entre os pontos. Isso, no fundo, é machine learning. Eu estou fazendo, automatizando, né? Eu jogo um monte de dado e dos dados eu extraio uma equação, né? Uma função, né? Então eu aprendi a função a partir dos dados, perceberam? A partir dos dados aprendi a função. Então uma equação, sisteminhas, quando você resolve, quando você aprende algoritmos aí, que vocês desde o primeiro ano da universidade vocês devem ter visto, programar calculadora, coisa do tipo que você precisa para os cursos de física e tudo, uma regressão linear não deixa de ser machine learning. Agora, quando eu uso redes neurais, puxa, parece sofisticado, vocês vão ver que não é tão sofisticado, é uma coisa até mais simples, quer dizer, como que o cérebro humano funciona? Nós transformamos os nossos neurônios numa equaçãozinha matemática que não é complicada, e eu procuro fazer um equacionamento matemático que simula esses neurônios e faz com que eles aprendam os padrões da mesma maneira que os algoritmos lá de cima fizeram. Então, eu ponho um monte de pontinho, né? Como eu estava comentando, eu ponho um monte de pontinho de pontos de dados, eu consigo extrapolar uma reta. Legal, eu posso usar isso como um algoritmo de machine learning tradicional, ou posso, de repente, pegar isso e entrar dentro de uma redezinha de neurônios,
né, matematicamente falando, né, pego um neurôniozinho matemático, que ele consegue fazer isso, ele consegue dar eu ponho os pontos na entrada do neurônio e ele me dá retinha no final, ou seja, quais os parâmetros que eu tenho que ter numa reta, né, qual que é a inclinação e o ponto que ela cruza o eixo. Se eu te digo qual a inclinação da reta e qual o ponto que ela cruza o eixo Y, você sabe qual que é, se você tem a reta, certo? Então, na verdade, quais são esses dois parâmetros, né, parâmetros, esse nome é muito importante, quais são esses parâmetros para eu poder descobrir qual que é a inclinação e a reta, eu consigo identificar a reta a partir disso. Sei que pode estar confuso, não se preocupem. Vamos só, deixa entrando. Lembra? Cebola, casca, estamos tirando as casquinhas da cebola. Tá bom? Mas é isso. O Deep Learning é um Machine Learning que é parte de inteligência artificial e o Deep Learning usa rede neural. Basicamente, é o que você precisa saber. Nesse momento é isso que a gente tem que saber. E isso, gente, é o que a gente, a aplicação hoje está direto. Né? E vocês usam, como eu comentei, vocês nem percebem, né? Por exemplo, quando a gente tira uma foto hoje, é a coisa mais comum do mundo, né? Talvez não seja comum usar a máquina fotográfica assim, a gente continua usando como um ícone, né? Com um ícone aqui, mas na verdade quando você vou tirar foto, de cara o que aparece? Pum, aparece um quadradinho, já separa o rosto, você pega o teu celular, isso daí é machine learning. Eu estou pegando a imagem e estou identificando pelos pixels o que dentro dessa imagem tem 3 pessoas, onde está o rosto das pessoas. Perceberam? Isso se eu estou usando o meu telefone, isso é Edge ML, Edge Machine Learning na borda. Eu não estou mandando para nenhum lugar, o telefone está fazendo sozinho. Ele está pegando essa imagem, está desmontando ela em pixels e está descobrindo onde é que está o rosto. E mais do que isso. Aí tem casos que o meu telefone, quando eu olho para ele, opa, é o Marcelo que ele abre. Ele não mandou para ninguém também. Eu treinei ele um dia e mostrei como é que tinha que ser minha cara e ele foi lá e abriu. Né? Ou quando você vai quando você, de repente, aplicações que você aparece o nome dos teus amigos, quando você tira uma foto, por exemplo, de uma rede social, etc. Né? Ele dá um label na foto. Também é uma aplicação de inteligência artificial. Nesse caso específico, na maioria dos casos, o normal, ele vai para uma nuvem e lá numa rede para poder fazer isso, porque aí é muito mais complexo, descobrir quem é a pessoa. Né? Bom, aí eu posso ter aplicações de voz que vocês usam hoje em dia, né, que estão acostumados. Eu falo, por exemplo, e o meu telefone já escreve o texto que você falou. É comum hoje eu transformar, né, voz em um texto. É machine learning isso, né? Ou eu fiz uma tradução, eu entrei em português e saí em inglês, entrei em inglês e saí em português, por exemplo, né? Dentro do meu browser, por exemplo, hoje. Em muitos casos eu consigo fazer no computador, dependendo da língua. Eu nem vou para um lugar, eu posso fazer até offline, eu tenho aplicativos offline que fazem tradução. Em geral, em inglês, por exemplo, é muito comum. Até reconhecimento de speech, né? De voz, de palavras. Eu já nem preciso ir para lugar nenhum. Em português, em geral, se eu falo português, eu quero traduzir português usando o telefone da Google, em geral eu ainda tenho que voltar na Google e voltar, porque eu ainda não tenho tantos modelos treinados com outras línguas que não o inglês, né? Mas depende, né? Rede social, nem preciso falar, né? Ah, eu gosto, não gosto, né? Vamos cancelar esse cara, vamos não sei o quê. O que você está fazendo aqui é machine learning, né? Você está dizendo, olha, esse artigo eu gostei ou não gostei, né? É machine learning, inteligência artificial. São dados, são informações que você está capturando e levando para algum lugar e tomando decisões a partir desses dados. Isso é super importante. Né? Alguns exemplos, né, de aplicações. Por exemplo, o comum, Image Classification. Né? Alguns de vocês que assistiram minha aula, alguns de vocês, o Guilherme mesmo assistiu minha aula com o professor Maurílio, por isso que ele me procurou para fazer orientá-lo no TFG. No Maurílio a gente usei essa foto, a gente foi lá e desenvolveu um classificador de imagens com o Raspberry Pi. Né? Eu fiz na aula. Depois, inclusive, a gente tem gravado, tem os projetos, a gente deixa com vocês. Mas, por exemplo, uma aplicação importante do machine learning, da inteligência artificial, é classificar uma imagem. Eu dou uma imagem, isso é um gato, isso é um cachorro. Ou mais ainda, se classificar a imagem, eu posso dizer, esse cachorro é um pastor alemão, esse cachorro é não sei o quê. Quer dizer, eu tenho modelos que foram treinados que eu consigo não só identificar o animal, mas qual a raça do animal. Eu identificar que é um carro, mas qual o tipo de carro que eu tenho. Né? E para isso eu uso normalmente redes neurais, né? Que vai ser a partir disso eu treinei e depois quando eu entro com uma função, uma imagem nova que ele não conhece, mas ele olha igual a questão que eu comentei do bebê.
né? Eu passei um monte, ele viu um monte de gato na vida, um monte de cachorro na vida, e depois de um tempo eu consigo mostrar uma foto num gato que ele nunca viu, ele vai olhar e vai dizer, tem cara de gato. Ele diz, é um gato, né? Opa, isso é um gato, né? Isso é um cachorro, é um uau, é um miau. Por quê? Porque eu treinei, eu passei um monte, fui passando informações para ele, né? Isso é image classification. Tem outra coisa que a gente chama de object detection, né? Que é outra aplicação muito parecida, olha só o nome. Aqui, na verdade, eu consigo, dentro de uma imagem, eu dizer, isto é uma, mais do que é uma maçã, mais do que isso é uma laranja, isso é uma maçã, esta é uma laranja e onde elas estão na foto. Isso é uma maçã, onde a maçã está na imagem. Eu consigo posicionar aonde que esse objeto está numa imagem maior, né? Obviamente tudo tem custo. Em que sentido? Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, é muito comum a gente fazer o image classification com mil labels diferentes. Eu consigo fazer, eu tenho 20 tipos de cachorro, 20 tipos de gato, de carro, de navio, de mesa, de coisas, etc. Quando eu faço object detection, em geral ele vai dizer gato ou cachorro, independente do que é. Em geral eu consigo fazer 100 classificações. Isso dos datasets mais normais, os modelos mais normais que a gente tem por aí. Mas, em compensação, naquele caso anterior aqui, eu consigo dizer, eu tenho um gato na foto, eu tenho um cachorro na foto. Se eu misturar um monte de coisa aqui, ele começa a se perder. Agora aqui eu posso botar, se eu botar 5 gatos, ele vai mostrar os 5 gatos. Ó, tem um gato. Ou tem um gato e tem um cachorro, ele vai separar. Eu posso misturar coisas aqui. Então isso é object detection. Eu detecto um objeto dentro de uma imagem. Tá? Isso é muito legal. Eu posso ir mais a fundo ainda dentro da área de imagem. Eu posso fazer o que a gente chama de segmentação. Eu posso treinar, tem modelos treinados, muito utilizado em carros autônomos. Eu consigo, dado uma imagem, um vídeo na verdade, eu ponho aqui, por exemplo, tudo que é carro, ele não só, em vez de fazer um quadradinho em volta, ele consegue delimitar aonde está o carro, todos os pixels da imagem relacionados com o carro, todos os carros passam a ser azul, todas as pessoas passam a ser vermelha. Você define, claro, mas toda a calçada aqui, olha só, o lugar que as pessoas andam é rosa, tá certo? Todos os sinais de trânsito aqui, olha, são amarelo. Com isso, o sistema inteligente, o carro está andando, tem uma estrelinha da Mercedes aqui, isso eu tirei de um vídeo, que na verdade o vídeo vai andando e você vai vendo essa segmentação. É óbvio que você não vai conseguir, isso você vai, é difícil colocar dentro do Arduino, claro, de um TinyML. Mas eu consigo fazer isso num Raspberry, por exemplo. Eu consigo fazer isso até um certo nível num celular, percebe? Né? Mas normalmente isso daí é uma aplicação dentro de um carro autônomo, que eu tenho muito mais computadores ali dentro. Mas eu faço isso e eu tenho que ser rápido. Eu não posso ter latência. Se o carro está andando aqui, uma pessoa saiu correndo na frente do carro, ele tem que parar, ele tem que brecar imediatamente. Ou ele vê, tem um carro do lado e uma pessoa, ele vai desviar, vai bater no carro para não bater na pessoa. Quer dizer, os algoritmos vão tomar essa decisão, então ele tem que saber o tempo todo, olhando uma imagem, segmentar cada pedacinho da imagem. Então essa é uma área da inteligência artificial, uma área do machine learning. E a gente consegue programar isso aqui relativamente fácil com o TensorFlow. Tá? Por exemplo, outra área, né, é Pose Estimation. Isso é uma área super bacana, muito usada na área esportiva, na área médica. Né? Eu defino, dado uma foto de uma pessoa, ou uma imagem de uma pessoa, eu defino, vamos dizer assim, onde está as juntas da pessoa, onde está a munheca, né, onde está o ombro, onde está os joelhos, onde está, né, a cintura. Né? E aí eu consigo, a partir dessa foto, em tempo real, inclusive, eu consigo tirar essa informação. Então eu consigo saber se a pessoa está sentada e está em pé. Agora você imagina, eu pego isso e junto com acelerômetros, eu consigo determinar, por exemplo, às vezes uma câmera, um sistema, se a pessoa está caindo, etc. Aliás, esse exemplo, eu podia ter deixado um link aqui. Na verdade, isso daqui, por exemplo, essas imagens que vocês estão vendo aqui, é um projeto que eu fiz. Essa menina aqui é uma bailarina brasileira, que era bailarina daqui do Chile. Ela era filha de uns amigos aqui. Aliás, morava na casa de um engenheiro do Inatel, muito amigo meu. E agora, com a pandemia, ela voltou para o Brasil. Mas é legal, eu achei bonita a foto dela, ela me passou a foto e eu fui lá e usei a foto dela e apliquei o machine learning na foto e pum, tirei, né, de uns 200, 300 milissegundos, era foto nesse caso, não era vídeo, né?
eu tirei esses pontos, por exemplo. Né? Então, um projeto real, no caso eu fiz com o Raspberry. Né? Eu peguei essa foto com a câmera do Raspberry e executei isso daí. Acho que eu cheguei a mostrar isso daí nessa aula com o professor Maurílio no final do ano passado. Mas o projeto disponível, está no meu GitHub, se vocês entrarem lá, vocês vão ver lá, Pose Estimation, tem vários projetos lá. Mas é um exemplo. E aí vai, pessoal. Tradução, que eu já comentei, é uma outra área importante do Machine Learning. Isso eu estou falando de maneira mais macro, não necessariamente. É importante que algumas coisas eu consigo fazer a nível de TinyML, algumas coisas não. Né? Ainda não. Né? Mas a coisa vai levando a isso. Já consigo colocar imagens, já consigo fazer detecção de objetos, classificação de imagens dentro de um tiny dispositivo, bem pequenininho, né? Eu consigo fazer um word spotting. Né? Eu não vou conseguir fazer uma tradução, porque não é nem essa a ideia. Né? Numa coisa muito pequena. Mas eu vou conseguir, uma pessoa falou, eu posso, por exemplo, fazer um TinyML, translation. Aí uma maquininha, pum, se você falar translation, ela vai entender que é para traduzir e vai ser. Só aí ela se conecta com uma máquina maior e vai fazer a tradução, um modelo maior. Sistema de recomendação que eu consigo já fazer. Eu tenho modelos de TensorFlow Lite, por exemplo, que eu consigo fazer dentro de dispositivos pequenos, de celulares, de Raspberries, por exemplo. Recomendação. O que é isso, recomendação? Por exemplo, o Marcelo gosta de ler e gosta de filme. Então ele vai se ele gosta disto, se essa pessoa gosta disto e disso, a outra gosta disso e não gosta disso aqui, então eles vão gostar dessa terceira. E assim por diante. Quer dizer, eu começo a analisar o que a Netflix faz. Então, se dentro de repente, se você gosta do filme A, do filme B e do filme C, tem outra pessoa que também é da rede deles que também gosta daqueles mesmos 3 filmes, mas o cara viu um quarto filme, então esse quarto filme eu vou fazer uma recomendação pro Marcelo que ele deve gostar também. Esse filme é ficção científica, ele deve gostar. Ele gosta desse tipo de filme, então perceberam? Então é um sistema de recomendação, muito legal. A gente consegue usando tem modelos específicos que a gente trabalha com isso. A gente consegue fazer, eu fiz um projeto interessante no meu mestrado, que a gente fazia a recomendação de filmes. Nós pegamos uma base de dados real, aqui na época um professor da IBM, um engenheiro da IBM, ele trouxe uma base de dados real com os assinantes, né? Não era Netflix, era uma locadora de filmes local aqui, né? De filmes de streaming de filmes, né? De uma das operadoras de telecomunicações. Obviamente a gente tem vocês vão aprender no curso, a gente vai falar disso um pouco, tem toda uma coisa de anonimização, quer dizer, você não sabe quem é a pessoa. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado quando trabalhamos com dados, que é não expor as pessoas, é muito, muito importante. Hoje em dia é muito importante trabalhar com Data Science, que você tenha claro na cabeça que você tem que separar, nunca expor as pessoas. Né? Então a gente fez projetos aí, desenvolvemos um robô que eu digo um bot, né? Um robô por software, que dado um conjunto de informações de entrada, tinha um conjunto de informações de saída, tá? De recomendações. Legal, gente. Então isso veja só, eu falei aqui de um monte de, né? A gente falou um monte de aplicações, né? Então a gente vou rapidinho. Falei de recomendação, eu falei de máquina de tradução, eu falei de estimação, eu falei de segmentação, eu falei de objeto detection, falei de imagem de classificação, falei de todo esse monte de, isso são algumas áreas de inteligência artificial. E todas elas, quando a gente fala disso tudo, o que vem na cabeça de vocês? Data center, informação pra caramba. Eu joguei a Google, né, a Facebook capturando dados, capturando fotos, se você gosta ou não gosta, o Twitter, aí vou fazer recomendação. E é verdade. Até muito pouco tempo, ou seja, de uma certa maneira, tudo isso que a gente tudo que a gente faz em Data Science, tudo que a gente está falando dessa área de inteligência artificial, está muito ligado aos data centers. Os data centers estão ligados a sistemas de computação enormes. Você deve ter cansado de cruzar na rua, de ver aí data centers, né, que são uns bunkers de concreto, é muito comum, no Brasil está cheio, né? Então, o que é essas coisas? Parece uma prisão. Não, cara, são, né, um monte de servidores, né, que estão projetados para isso, né? E a gente tem máquinas, por exemplo, e hoje em dia a gente tem, por exemplo, GPUs, principalmente a NVIDIA, que é hoje a principal fabricante mundial de GPUs, né, que é Graphics Processing Units, que são processadores que inicialmente foram desenvolvidos basicamente para imagem, certo? Por isso que é Graphics Processing Unit. Mas como um gráfico trabalha com pixels é uma matriz, isso eu posso usar para rede neural. Então, na verdade, GPUs hoje
tremendamente utilizado quando eu tenho que fazer treinamentos de grandes modelos de inteligência artificial, modelos de redes neurais, né? E aí, eu tenho outros troços que chama TPU, né? Que é os Tensor Processing Units, né? Que é uma máquina desenvolvida pela Google, né? Que está dentro dos data centers dela, né? Por que Tensor Processing Unit? Gente, se eu tenho uma foto que ela tem tantos pixels, uma foto de... essa minha foto tem 240 pixels por 480 pixels. Isso é uma matriz, certo ou não? Isso é uma matriz. Uma matriz é um tensor, né? Um vetor é um tensor unidimensional, uma matriz é um vetor bidimensional. Se eu tenho, por exemplo, uma foto colorida que eu tenho as 3 camadas RGB, né? Vermelho, verde, azul, eu tenho então como se fosse um cubo, isso daí é um tensor de tridimensões e assim por diante. E a Google desenvolveu máquinas específicas para fazer isso. Pô, que bacana! Então, inteligência artificial está diretamente ligado com o quê? Com tamanho. Quanto maior, melhor? Será que é? Não necessariamente. Nem sempre tudo que é grande é bom. Eu tenho alguns problemas, eu tenho uns caveats aí. Isso que nós vamos dar uma olhada. Por exemplo, por quê? Por que disso? Né? Quando eu estou falando da Google lá, né, eu estou pegando os grandes data centers, né, legal. Mas assim, caramba, a gente fez comentário, por exemplo, que a gente falou, pô, eu posso usar dentro do meu telefone, eu posso ir lá e fazer, oi Siri, né, ou ei Google, para falar com o meu telefone, ou pedir para o meu telefone traduzir alguma coisa, ou fazer um ditado para o meu telefone, ou pegar uma foto e ele me reconhecer, ou tirar uma foto e ele marcar. Quer dizer, eu faço isso no meu telefone e não necessariamente eu volto lá para o data center, tá certo? Eu estou trabalhando dentro do telefone. E qual que é a grande diferença dos dois? Esse cara aqui, eu tenho alta potência. Meu amigo, para ter um data center, eu preciso de uma... A refrigeração disso é brutal, gente. Inclusive, por causa do 5G, para vocês terem uma ideia, aqui no Chile, já tem projetos de colocar data centers lá perto da Antártica, lá embaixo no sulzão, no meio do gelo, nos fiordes chilenos. Com isso eu consigo gastar menos energia de refrigeração desses data centers aqui, né? Vou refrigerar, gastar menos energia. E com o 5G eu não vou ter problema de latência. Hoje eu não consigo, eu não posso pegar, por exemplo, o data center da Telefônica e levar lá para o sul, a 2.000 quilômetros de distância daqui, de Santiago, por exemplo, ou fazer a mesma coisa no Brasil, indo para a estação na Antártica no Brasil, porque eu preciso de 2, 3 mil quilômetros, a latência hoje em dia não dá, eu tenho que usar satélite, uma série de coisas. Mas com o 5G isso muda. A latência diminui, eu começo a ter... vou conseguir fazer, vamos dizer, transmitir isso de uma maneira mais rápida. Então, então de novo, só para lembrar, por que o big ou a coisa grande nem sempre é boa? Potência. Às vezes eu preciso ter menos potência. Então, menos potência é importante, né? Um telefone, eu funciono, eu estou fazendo machine learning numa coisa que eu funciono todo dia, com baixa energia, eu carreguei ele, né? Legal. Outra coisa é a questão do bandwidth, que eu acabei de falar. Quer dizer, para mim trabalhar com data center, eu estou capturando dos dados que estão saindo de todo mundo, todos vocês que estão usando aí, usando o Google, usando o Facebook, usando Instagram, tudo são informações que estão sendo capturadas e estão indo para as nuvens, certo? Eu uso alta banda de comunicação. Eu estou usando uma alta banda de comunicação para ir para as nuvens, né? Ao passo que no telefone, quando eu faço alguma coisa dentro do meu telefone, do meu smartphone, né, eu deteto uma imagem, ou faço uma detecção de palavras e tal, eu não estou usando bandwidth nenhuma, eu estou dentro do telefone, eu estou falando de um pedaço do telefone para outro pedaço do telefone dentro dele. Então é zero tempo. Mas se eu estou falando fora, eu já tenho o bandwidth muito mais alto, né? No comecinho da aula, a gente estava com o professor Maurílio discutindo a questão de Marte. Marte, eu tenho lá vários minutos de delay, né? Para mim chegar, a latência ela é muito alta, lembra? Que tem muito a ver, a latência tem muito a ver também com a coisa dos sinais. Quanto mais longe está a nuvem do meu usuário, eu tenho um problema de latência. Então eu não posso dar um comando. Imagina que eu vou mandar um robozinho andar lá, ande 100 metros, eu dou o comando e ele anda, aí ele para e vai esperar de novo. Não dá. Eu tenho que dar o comando para ele e ele se vira para fazer os 100 metros, se tiver uma pedra, ele tem que desviar da pedra e tal. Ele vai ter que ter inteligência local, com baixa latência,
para uma vez que ele receber um sinal grande lá, um comando grande, o controle dele é local, percebe? Então o comando à distância, mas o controle é local. Né? Isso é super importante, né? Então olha só, já começamos a ver aqui que a barreira entre o data center, né, os big data, os big dados e os low data aqui, né, o alto dado, baixo dado, big data, low data, é que o low data tem a ver com baixa potência, baixa banda, baixa latência. Tá legal? Então isso é super importante, né? Mas não necessariamente, né? Agora legal, você fala, bacana, então, ótimo. Então já resolveu tudo, né? Ou seja, imagina que eu quero usar meu telefone para falar, ei Siri, imagina o seguinte, quer dizer então que eu tenho que pegar meu telefone, botar o microfone dele o tempo todo ligado, ouvindo tudo que está sendo feito ao redor, capturando todas as palavras, analisando o que é falado, tentando fazer tudo isso daí, indo para Google para fazer a tradução, seja lá o que for, também não funciona. Por quê? Porque eu vou acabar ficando sem energia. Né? Então eu tenho que de repente isso vai para uma outra coisa. Então, por exemplo, né? quando eu vou usar o telefone para usar o assistente pessoal do meu telefone, é a mesma coisa quando eu uso o assistente pessoal de um Google da vida, um Alexa, etc. Né? Eu preciso de alguma maneira separar algumas funções. A função de reconhecimento tem que ser uma coisa que gaste pouca energia, que seja que se uma vez que eu reconhecer a palavra, ela vai acionar alguma coisa. Eu começo vou para uma outra dimensão. E isso funciona para todos os que a gente chama de endpoint devices, né? Um telefone inteligente, olha, escova de dente inteligente, que usam nos Estados Unidos, que no Brasil não existe, né? Mas eu coloquei aqui um sistema de estacionamento, sistemas de alto-falantes inteligentes, perdão, alto-falantes não, audífonos inteligentes, né? E aí vai, né? Então isso é super importante, quer dizer, hoje então a gente está indo para a ponta, né? E conseguindo fazer inteligência artificial. Opa, espera um pouquinho. Eu falei lá atrás, quando eu fiz a definição do que era Deep Machine Learning, vocês lembram? Tinha uma palavrinha que a gente tinha falado. Big Data. Lembra lá? Então isso daqui, ó. Deep Learning is a type of machine learning that leverages neural networks and Big Data. Caramba, o que é esse Big Data aqui? Na verdade, gente, é verdade. Para mim, mesmo quando eu descobri, quando eu faço usar o meu celular, ou a minha Alexa, tal, o meu Watch, né, para inteligência artificial, eu tive de uma certa maneira, em algum momento, capturar dados. E isso foi feito através do que a gente chama de Big Data. Eu usei muitos dados para treinar esses modelos, né? E, gente, quando eu falo de Big Data, eu estou falando de, por exemplo, eu tenho hoje, para você ter uma ideia, cada dia eu tenho 5 quintilhões. Depois vocês vão procurar na internet quanto que é 1 quintilhão, tá certo? É muito lhão, depois bilhão, trilhão, né, quadrilhão, quilhão. Eu tenho muitos dados que são capturados hoje direto. Gente, menos de 1% desses dados são realmente usados e analisados. Ok? Então isso é uma coisa que o mundo hoje, quer dizer, esse mundo de dados, a gente está numa época que a gente está num limiar de ter muito dado. Eu estou capturando esses dados estão em algum lugar, eu começo a treinar a coisa, mas eu vou começar a trazer isso para a borda, trazer isso para a ponta e começar a utilizar isso. E a maioria não é usado. 99% dos dados gerados hoje no mundo ainda não são usados. Então isso, gente, né? Fazendo um sumário, né, um resumo dessa primeira parte, não tem mais uma partezinha agora antes de terminar. Mas olha só. Então, primeiro, o que eu quero que vocês fiquem do que a gente conversou até agora. O Machine Learning ele tem, né, uma aplicação enorme no mundo hoje. Já o Machine Learning é usado, é uma realidade. Né? A gente está vendo um movimento tremendo de saída de Machine Learning. O aprendizado de máquina está saindo da nuvem e indo para os endpoint devices. Quer dizer, eu estou trazendo a inteligência artificial para a ponta. Eu estou usando sistemas de inteligência artificial, né, para executar funções junto ao mundo físico. Eu estou capturando sinais daqui, treinei, mandei para um monte de lugar, treinei, depois estou trazendo, e eu vou, uma vez que eu trago esse modelo treinado para a ponta, né, eu tive que treinar fora, tá, gente? Nós vamos também, vocês vão, de novo, cebola, ó, vocês vão ver
eu sei que ainda está misturando na cabeça de vocês, mas eu treinei em algum lugar, mas eu vou fazer inferência, ó, vou começar a guardar essas palavras. Eu vou usar esses dados, eu vou usar o modelo que eu treinei em algum lugar na ponta. Tá? E isso é um movimento que está acontecendo agora. É um movimento quase que pendular. Né? Quando eu fiz a universidade aí, junto com vocês, né? Fui aluno da primeira turma do professor Maurílio, nós aprendemos como é que funcionava a programação dos computadores, um HPzão que a gente tinha na universidade aí na época, né, em 82, né? Mas olha que interessante. Tudo era centralizado, né? Eu tinha um mainframe e eu tinha... quando eu entrei na EFEI, eram cartões perfurados. Depois passamos a ter os monitores, né, os terminais individuais que eu podia usar um terminal como se fosse um PC. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo um time sharing com outros colegas, né, dentro da área do CPD da universidade, onde todo mundo usava a mesma máquina central. Nos anos 80, nós passamos uma descentralização. Nós passamos a ter um PC em cada casa. O notebook de vocês hoje é mais poderoso do que o computador que eu tinha na EFEI, na Unifei, na época que eu fiz engenharia, né? Talvez o meu celular seja mais poderoso. O professor Maurílio pode depois confirmar essa diferença, mas então nós passamos a ter uma descentralização enorme. Aí isso foi os anos 80. Nos anos 90, a gente começou a ver o quê? Aparecimento da internet, os dados indo para as nuvens. A gente começou a simplificar os terminais, simplificar os computadores em casa e começamos a usar processamento nas nuvens. Né? Então hoje você tem grandes empresas, né, como a Amazon, como a Google, Microsoft, que hoje você como empresa, como a gente acabou de falar do Cool Colab, nós vamos treinar modelos aqui no nosso curso, né, que talvez não dê para a gente fazer no nosso PC. Mas aí o que eu faço? Eu pego esses dados, levo para o servidor da Google, né, que tem uma GPU lá, e aí eu rodo na GPU deles. Então o que eu ia levar 10 horas para fazer no meu computador aqui, às vezes nem dá para fazer, eu vou fazer lá em meia hora. Né? E uma grande empresa, eu faço em minutos, porque eu posso pagar, inclusive você paga para usar os clusters, porque aí o cara te dá um monte de computadores grandes ligados em cluster, com memória, com um monte de GPUs ou TPUs e tal, né? Então, nós fomos para isso aí. Só que agora nós estamos tendo... Então olha só, eu saí de sistemas, né, desde os anos 60, 70, nós tínhamos os computadores centralizados, né, e terminais conectados a ele. Aí nós passamos a uma descentralização nos anos 80. Começamos nos anos 90 com a internet a ver de novo uma centralização na nuvem. E agora, o que nós estamos vendo exatamente nesse novo século é uma volta de novo à descentralização. Ou seja, fazer o machine learning, fazer inteligência artificial na ponta, mas aí é na ponta da ponta, quer dizer, eu pegar um microfone ligado num microcontrolador e fazer machine learning, fazer inteligência artificial. Descobrir que palavra você está falando, você para pensar. Eu estou fazendo um microfone ligado num microcontrolador, um microfone que eu pago $1, ligado num microprocessador que eu pago mais $1, com $2 mais uma bateria de 50 centavos, com 4, 5 dólares eu estou fazendo inteligência artificial. Eu estou descobrindo que palavra está sendo falada com alguns dólares, né, de custo. Vocês perceberam isso? Quer dizer, a mudança é brutal. Tá certo? Mas legal. Ótimo. Como é que a gente vai então? Legal. Então a gente tem uma ideia um pouquinho mais... Eu acho que a ideia desse pedaço foi o que é o Machine Learning, o que é o TinyML, essa coisa de ir para a ponta. Já começamos a ver alguns desafios, né, de energia, processamento, etc. Legal. Como é que eu habilito? Como é que eu realmente consigo, né? O que eu preciso para fazer o TinyML? Né? Para um pouquinho. O que vocês acham de tudo que eu falei agora? Para uma coisa ser TinyML, eu preciso de duas coisas. Né? Quais seriam? Quais seriam essas duas coisas que eu preciso para conseguir fazer esse tal de TinyML ou Machine Learning na ponta? Eu preciso de duas coisas. Duas coisas macro. Quais são? O nome do curso? Né? Não, pequeno, mas o quê? Quer dizer, o pequeno. O pequeno... Exatamente. Eu preciso do sistema embarcado, eu preciso do embedded device, que é uma coisa pequena, e do software. Eu preciso do machine learning. O algoritmo, essa coisa aí. Quando eu junto essas duas coisas, é o TinyML. Tá certo? Então, por exemplo,
se eu tenho lá o exemplo nosso do assistente pessoal, né? A gente vai falar muito, gente. Eu acho legal porque o assistente pessoal, ele é um exemplo muito bacana de TinyML e nós vamos destrinchar esse bicho. Porque no fundo ele não é simples, mas eu consigo fazer ele pequeno. Quer dizer, nós vamos pegar som, transformar em imagem, classificar a imagem, depois trazer isso de volta, fazer. É bacana isso. Então olha só. O que é um Google Assistant, um assistente pessoal? Né? É alguma coisa, né, que está ali o tempo todo, ela está parada aqui, bonitinha, e fica esperando. Quando alguém fala, ok, Google, né? Quando eu falo ok, Google, ele acorda e, como eu posso te ajudar? O que você quer, etc. Né? O que está acontecendo aqui, gente? Eu estou fazendo tenho 3 steps básicos aqui. Vamos ver, quais são esses 3 pedaços que eu estou falando. Eu falei, ei, Google, como é que você está? Ele está fazendo 3 coisas. Primeiro, ele está capturando, ele está pegando uma entrada. Ele está pegando algum sinal. Ele está pegando dados. Quais são os dados que ele está pegando? Os dados do microfone, que é o sensor. Ele está capturando, ele está pegando esse dado do microfone. Legal. Uma vez que ele pega esse dado, o que ele tem que fazer? Ele tem que processar. Por exemplo, se eu falar, oi, Chuchu, né? Ele entrou oi, Chuchu aqui no microfone, veio aqui, não fez nada. Ô, Zezé, não fez nada. Oi, Google, opa, falou oi, Google. Quando eu falo oi, Google, o que ele tem que fazer? Ele tem que gerar uma saída. Ele tem que fazer alguma coisa, né? Que coisa que ele vai fazer? Né? Por exemplo, ele vai, se você pegar o Alexa, por exemplo, ele acende os LEDs, que estão aqueles LEDzinhos em cima. O acende da Google eu acho que não acende nada, eu não tenho, eu construí o meu eu coloquei luzinha, né? Mas depende, você decide o que você quer fazer. Mas o mais importante, além dele responder para você, tomar uma atitude, acender um LED, alguma coisa, ele vai se comunicar com a central dele lá, né? Vai se comunicar com as nuvens. Qual é a temperatura atual? Ele vai ligar, qual a temperatura? Eles sabem onde você está, onde que o Marcelo está, ele está no Santiago, Lobanete, tem temperatura de tanto. E aí ele te dá a resposta, ele volta para a resposta para você. A partir do momento que eu peguei o microfone, processei e gerei a saída, o TinyML foi só esse começo aqui, né? Que acordou. Daí para frente ele vai gerar uma saída que ele... vamos dizer assim, comum, que ele vai se comunicar, vai fazer uma outra etapa muito mais complexa. Gente, todo o sistema de inteligência artificial, quase que todos os sistemas nossos aí, né, um sistema de eletrônica, ele é baseado nessas 3 coisas, né? Eu tenho entrada, processamento e saída. São os 3 steps básicos que nós vamos fazer, o curso inteiro vai ser isso. Eu vou capturar alguma coisa, processar alguma coisa e gerar uma saída com essa coisa, tá ok? Então, por exemplo, entrando um pouquinho mais a fundo, nesses 3 pedaços. O primeiro pedaço é o sensor, ok? Perfeito. Nesse caso do Google, é o microfone. Mas é só o microfone que eu posso ter como sensor num projeto? Não, claro que não. O microfone ele faz parte de um grupo aqui que são sensores acústicos, né? Que é um microfone. Mas podia ser um sensor ultrassônico, podia ser vibrômetro, um monte de coisa, né? Por exemplo, quer ver um exemplo legal que eu vou botar aqui? Por exemplo, aqui a gente vê sensores biométricos. Né? Eu comentei lá atrás para vocês que o TinyML é muito utilizado na área médica, por exemplo. Né? E a gente tem o nosso projeto que nós estamos fazendo aí, né? na Unifei do TFG, os 2 colegas de vocês, é na área médica. O professor José Alberto faz parte do grupo, né? E a gente que é professor dessa área da universidade, né? O Rodrigo, que está aqui no curso também com a gente, o Rodrigo também está auxiliando o pessoal no TFG com a parte de hardware, especialista de hardware na parte biomédica, né? Então a gente tem vários sensores que podem ser usados nisso aí. Por exemplo, a gente tem sensores sensores não invasivos que monitoram glicose, por exemplo, glucose, que foi feito lá na Universidade da Califórnia de San Diego, por exemplo. Estão desenvolvendo sistemas que conseguem pegar dados de sistema de glucose. Eu tenho sistemas hoje em dia, sistemas PPG, que são extremamente utilizados, né? A Apple está usando isso daqui para mim poder fazer detecção tem a ver com a parte ótica do sangue, né? Com a parte, é um pouco que eu acho que o Rodrigo fez a pergunta que ele fez no intervalo, né? Tem a ver com parte de infravermelho e tudo. Eu começo a misturar, eu começo a capturar informações que eu pego sinais
que misturam aí térmico com luz e começam a gerar informações. Ou um sensor, por exemplo, esse sensor de sinais eletrocardíacos, né? De ECGs, que é o que nós estamos usando no nosso projeto aí no TFG. Quer dizer, coloco eletrodos aqui numa pessoa e aqui eu consigo, na saída, ligo o eletrodo aqui, e na saída aqui eu vou ter um sinal analógico, né, que vai ser o sinal da batida do coração. E aí eu vou pegar essa batida do coração, vou filtrar, que é o trabalho que os meninos estão fazendo, que os alunos estão fazendo, quer dizer, toda a parte de processamento de sinal, tipos de filtro que eu tenho que usar nesse sinal. E aí, a partir daí, eu vou treinar esse modelo usando o TensorFlow e depois vou ter que voltar para isso daí. Né? Então, isso são sensores. Então, esse é um tipo de sensor. Aí eu posso ter sensor de imagem, por exemplo. Né? O que é o sensor de imagem? Pode ser uma câmera normal, uma câmera térmica, aí, né? Que, por exemplo, é o que nós temos no nosso kit. Nós vamos ter essa, no caso do kit, é uma câmera normal, mas uma câmera que nós vamos usar, por exemplo, eu posso usar para detecção de coisas, eu posso fazer um projetinho. Bom, tem um projetinho muito legal, por exemplo, que eu posso usar em termos industriais, que você pode imaginar, por exemplo, peças, e tem uma peça faltando, uma peça de cor diferente. Então, são coisas do tipo que eu posso treinar um sisteminha desse daqui para detectar se a peça está correta ou não está correta, está na posição correta, se ela tem a cor correta, etc. Tá? Então é um outro tipo de sensor. Câmera é um sensor visual. Beleza, então essa primeira parte foi sensores. Aí nós vamos falar de processamento. Né? Legal. Beleza, o processamento é o que faz então a tradução da entrada com a saída. Quer dizer, como é que eu pegando o dado de entrada, se é um sinal de imagem, como é que eu passo, se veio voz lá do Ei Google, como é que eu faço para acender a luzinha ou conversar, responder lá no Google e assim por diante, né? A primeira coisa que vem na cabeça da gente, quando a gente pensa num processamento que envolve machine learning, inteligência artificial, é pensar grande, né? Bom, é a primeira coisa. Porra, legal, puxa, machine learning, inteligência artificial, GPUs, Nvidia, esses grandes Teslas. Pô, eu tenho um amigo que tem um computador, o cara faz uns negócios bacana pra caramba. Tem lá uma GPU da Tesla, tem ventilador, eu tenho outro amigo que bota água para refrigerar porque esse troço esquenta pra caramba. E quando eu tô pensando grande, né? Na verdade eu tô pensando, tem a ver com o processador que tá ali dentro. Né? A CPU desse bicho é uma CPU grande. Quer dizer, aliás, não é só CPU, quer dizer, na verdade tem CPUs e GPUs, estão tudo ali dentro, né? Pra você ter uma ideia, só para ter uma ideia, só para ter uma noção de comparação. Esse cara, a CPU do Nvidia, da Tesla, por exemplo, olha só, tem 560 milímetros quadrados. Você fala, poxa, Marcelo, mas não é grande, ó, um tamanho, estou olhando aqui e tal, pô, 560 não é tão grande assim. Alguns centímetros por alguns centímetros, né? Aí dentro eu tenho CPUs, GPUs, etc. Né? Mas isso é grande. Obviamente aí eu vou pegar várias dessas GPU, vou botar num servidor, vou juntar vários servidores dentro de uma máquina, várias máquinas em paralelo. Quer dizer, eu tenho muito mais. Mas pegando só uma maquininha dessa daí da Nvidia, esse é o CPU dela. Isso é grande, bem grande. Ah, mas você falou muito do telefone. Por exemplo, o meu tá aqui, ó, exatamente o meu, tá aqui igualzinho o meu aqui, né? Bota pretinho aqui, fechadinho, tá aqui o meu iPhone. Legal. E esse iPhone aí? Ah, esse iPhone aí eu já tenho, por exemplo, uma 12 aqui. É um processador, olha só, ele já é menor. Né? Ele é um cara menor, não é tão poderoso quanto o da Nvidia, mas, cara, faz coisa pra caramba. Né? É já um tamanho razoável. Né? Legal, esse cara aqui, por exemplo, ele já tem um 83 milímetros quadrados. Opa, olha só. Ele já posso dizer que esse cara é um cara pequeno, né? Eu posso ter, por exemplo, um Raspberry Pi, tá mais ou menos nessa faixa. Na verdade, ele usa um core da ARM, né? Isso aqui é da própria Apple, né? A Apple agora faz os computadores dela, faz os processadores dela, né? Agora nas CPUs também tá fazendo os M, classe M e tal. Bom, aí você fala, legal. Opa, se esse é big, esse é small, então posso trabalhar com coisa menor ainda? Claro que eu posso. Por exemplo, o meu iPhone, o meu iWatch aqui. Quando eu olho o meu iWatch, né? Aqui dentro, cara, né? Eu tenho lá uma plaquinha. Se eu tirar a capinha dele e olhar a plaquinha do telefone, eu vou ver qual o processadorzinho que tá. O processorzinho que tá aqui. Esse careta aqui já é um Apple 0778, feito especialmente pela Apple, de 30 milímetros quadrados. Um terço. O processador aqui, ó, se olhar o jeitão dele, o tamanho desse microcontrolador que está aqui, que é mais do que o processador, tem mais coisa dentro dele,
ele já é, cara, olha só, ele já é um terço desse cara aqui, né? Que é um sexto desse outro aqui. Putz, então quer dizer, ou seja, cheguei aí, não tem mais para onde ir, certo? Quer dizer, será que não? Gente, eu posso ter coisas como como o Kinect KL03 de 3.2 milímetros quadrados. Vocês têm ideia o que é isso? Isso aqui, ó. Isso é um microcontrolador, esse careta. Ele tá dentro... Isso é uma bola de golfe. Para quem nunca viu uma bola de golfe, ela tem, né, uma polegada, um pouquinho mais de uma polegada assim, quer dizer, sei lá o que, 3, 4 centímetros de diâmetro, tá certo? Ela tem cheio de umas bolinhas, né? Ela tem umas bolinhas dentro dela. Esse cara é menor que uma das bolinhas de uma bola de golfe, pra vocês terem uma ideia, né? É um dos menores microcontroladores que tem no mundo, completo. Esse cara faz diabo. Então, olha que doideira. Então o que nós vimos, então, ou seja, eu parti do que era, falei do Big, mas na verdade nós começamos pensando grande, inteligência artificial, machine learning, big, grande, tô começando, peraí, grande não, médio, pequeno, super pequeno, teeny. Eu tô falando de coisas muito pequenas. Por que isso? Né? Gente, eu tenho mais de 250 bilhões de microcontroladores hoje no mundo. Né? Olha que loucura. E olha o que está acontecendo. A demanda para esses caras só vai aumentar. Né? Hoje nós estamos falando, se eu tenho 30 bilhões de caras, cara, daqui a 2 anos eu vou ter quase 40 bilhões. Isso aqui está sendo, né, pensado no futuro, mas pode ser até seja mais do que isso. Né? Então, quer dizer, você fala, puxa vida, quer dizer, ou seja, opa, eu estou tendo microcontrolador pra caramba no mundo, olha só, então o número está aumentando pra caramba. O tamanho, eu estou fazendo potência cada vez num tamanho menor, certo ou não? Ah, mas o problema é o custo. Gente, o preço só vem caindo. Né? Hoje, a gente está falando aqui de microcontroladores que já custam muito na ordem de 50 centavos de dólar. Nós estamos falando em projetos, quando eu falo em projetos de microcontroladores para TinyML, nós estamos falando de centavos de dólar. Microcontroladores que conseguem trabalhar. Né? Eu fiz um projeto usando TinyML, usando o Raspberry Pico, que custa 4 dólares nos Estados Unidos. 4 dólares. No Brasil chega um pouco mais caro, claro, mas ele custa 4 dólares. E se você comprar em volume, ele abaixa. Então o pessoal está comprando rolos desse cara, e com ele já ali dentro tem memória, ele tem conexão USB para você ligar no computador para baixar o software, ele já tem conversor análogo digital, né? Ele tem acelerômetro, não, acelerômetro não tem. Ele começa a ter poder, um monte de poder em volta dele, né? Com um preço muito barato, porque o centro, que é o core dele, que é a CPU que está ali dentro, né, do microcontrolador, microcontrolador é um pouquinho mais que CPU, né, junto mais umas coisinhas ali, o preço vai caindo muito. Né? E eu nem comentei aqui, quer dizer, memória, que é outro ponto, que também acho que é importante lembrar, o custo também, além do preço do micro está caindo, o preço das memórias para armazenar também, é que no nosso caso não é tão importante. Por quê? A memória, nós estamos falando de memória de 100K, né, 50K, 200K, que é onde nós vamos ter que botar nosso programa. Então, memória para nós, quando eu falo em memória para processar, para fazer o treinamento, sim, é importante. Memória, no caso nosso, memória, o poder de processamento é mais importante do que a memória. Então, a gente tem hoje processadores poderosos, né? Lembra daquela coisa lá da lei de Moore? Vocês devem aprender isso na escola, né? Que eu vou aumentando o poder de processamento, o custo está caindo, então eu consigo ter microcontroladores hoje de 32 bits, com 64 mega de clock, fazendo consigo esse carinha que a gente tem aí, que a gente vai usar no nosso curso, quer dizer, ele é super poderoso, eu consigo fazer inteligência artificial com ele. Né? Então, quando eu olho isso, gente, olha o que nós estamos falando. Então, de novo, lembra? Eu estou naquela parte intermediária, né? Eu falei que nossos projetos de TinyML ou de Machine Learning, eu tenho entrada que são sensores, agora eu estou falando do processamento, estou no miolo aqui, né? Então, quer dizer, eu tenho as grandes GPUs, CPUs, que era o caso da NVIDIA, por exemplo,
E a gente falou de tamanho, mas tamanho está muito relacionado com potência. Lembra do comecinho da aula, quando eu falei que tem muito a ver com o que nós estamos falando em potência, ou seja, quando eu jogo para ponta, quando eu vou para ponta, eu quero alguma coisa que gaste um mínimo de energia, eu gasto em miliwatts, que eu possa trabalhar com bateriazinhas. Uma GPU da Tesla gasta 300 watts, né? Um Apple 3.6 watts, já é 1%, né? Da potência aqui, bacana, legal, né? Um processador, por exemplo, de decisão neural, esse cara aqui, por exemplo, da Syntiant, 140 microwatts, tá? Que é um negocinho pequenininho que aqui dentro ele já faz reconhecimento de voz. Reconhecimento de voz, você fala alguma coisa, ele consegue acordar, quer dizer, ele fazer aquilo do Hey Google, tudo, dentro de um chipzinho aqui, gastando 140 microwatts. E o mais importante, quer dizer, quando eu falo que isso aqui gasta microwatts, significa que eu estou podendo usar, por exemplo, uma célula tipo botão, não, perdão, uma bateria tipo botão, né? Essas bateriazinhas pequenininhas, tá? Então, olha que legal, gente. Então, eu pego sensores, conecto, capturo o dado, vou fazer processar com processadores muito pequenos que consomem muito pouca energia, né? E isso vai me levar, uma vez que eu processo esses dados, vou processar, eu vou gerar uma saída, né? E essa saída vai ser para atuar em alguma coisa, né? Por exemplo, né? Eu posso ter saídas eletrônicas desse cara, por exemplo, eu posso ligar um relé e esse relé fazer alguma coisa, ligar uma bomba, conectar alguma coisa, ligar um sistema elétrico, ligar um rádio, fazer o que quiser, tá certo? Quer dizer, o sistema vem aqui, vai conectar aqui, esse cara vai ter que ele vai estar energizado, quer dizer, obviamente eu vou ter o meu TinyML entregou um sinal aqui, ele não gastou energia, mas aí alguma coisa vai ter que estar para ligar coisas maiores. Posso ter um motor DC, eu posso ter aqui um servo, simplesmente ligar um LED, né? Ou, por exemplo, mandar um sinal de som, que podia ser, como eu falei, do Siri, Alexa, dar uma resposta para você, ligar uma bomba, etc. Esse é um tipo de saída, são atuadores. Poderia ser uma saída de display, por exemplo, essa aqui é o nosso projeto aqui, que o projeto que o Matheus e o Guilherme estão fazendo. Eles estão fazendo, uma vez que ele está pegando o sinal do sensor lá atrás, que foi aquele sensor, o sensor de captura dados, né, do como está batido o coração. Aí eles passaram por um processamento que eles vão usar um Arduino para fazer isso, né? Vão usar um Core ARM M4, né? Aí vai ter que ter uma saída. A saída, por exemplo, vai ser, além do importante, usando a inteligência artificial para dizer, isso é uma atrial fibrillation, não, isso o coração tá bacana, um sinus rhythm, que tá batendo bacaninha, né? Ele vai fazer essa classificação e a gente também quer que ele mostre como é que tá o sinal de saída também aqui. Então, uma saída. Ou eu posso ter um sinal, eu posso ter alguma informação que vai ser conectada num telefone para uma coisa mais importante, maior, etc. Tá ok? Então, isso é a terceira parte. Então a gente saiu do sensor, processamento e saída, tá bom? Então, resumindo, acho que é muito importante, né? Agora voltando, nós vamos falar disso agora, quer dizer, eu falei de uma maneira mais geral, mas falando do TinyML. Primeiro, o que é importante ter quando eu falo de TinyML? Tamanho é super importante. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos, se lembra do desenho, o que nós estamos mostrando aqui é o processador de um iWatch, né, de um relógio pessoal, que tem ali funções de TinyML, né? É muito importante eu ter na cabeça, eu lembrar que baixa potência, quer dizer, baixo consumo de potência, isso é muito importante, tá certo? Então eu tenho que ter um processador pequeno, que consuma pouca energia, né? E, obviamente, que seja de baixo custo. E, obviamente, a gente está vendo hoje em dia que o preço está caindo e quando eu falo preço caindo, obviamente, e o meu poder de processamento subindo. Tá certo? Então, esses microcontroladores, o microcontrolador, né, que junta essas três coisas, né, quando eu estou falando de TinyML, estou falando de tamanho pequeno, baixa energia, baixo custo, tudo isso aí vai me ajudar o quê? A dada essa alta demanda que a gente está tendo hoje, que estamos vendo hoje em dia de vir das nuvens para o chão, né? Esses dados eu consiga processar, tá? Ou seja, em suma, o que faz o TinyML, né? Embedded System mais o Machine Learning nos leva ao TinyML. Hoje a gente deu uma olhada boa no que é o Embedded Systems, né?
Na próxima aula nós vamos começar, nas próximas aulas, não, na próxima um pouquinho, mas a gente vai ver bastante a questão do Machine Learning, o que é, como eu faço, como é que eu programo, e isso tudo me leva ao TinyML. Tá ok? Bom, pessoal, estamos em cima da hora. É importante, quero deixar para vocês, no pré-curso eu tinha deixado algum material de leitura, alguns vocês já devem ter lido. Procurem ler outras coisas, acho que alguns vocês já me disseram que procuraram. Eu vou procurar durante a semana deixar mais alguma coisa para vocês, tá? E depois eu vou colocando via portal dentro do GitHub, mas eu vou mandar para vocês. Como é que fala? Eu mando um e-mail para vocês com o que vocês têm que fazer, as minhas sugestões e algumas perguntinhas, como eu falei que ia fazer para você. Com o tempo, de novo, peço desculpas que a aula é um pouco maçante, porque foi muita informação durante um pouco tempo. Cebola, lembra da cebola? A gente vai tirar a casquinha de cada um. E lembre, eu peço ao pessoal que conhece bem, fiquei uma hora ouvindo o Marcelão falar de microprocessador, eu conheço bastante. O pessoal eletrônico eu conheço pra caramba. Puxa vida, mas o pessoal da computação talvez não viram algum detalhe, né? Depois vai ser a vez deles. O pessoal já viu Python, tem gente que nunca viu falar em Python na vida. Python para mim é o nome de uma cobra, né? Então, vamos juntos, vamos se ajudando, vamos trabalhando, que eu acho que a gente chega lá, tá bom? Então, gente, o que eu tinha preparado para essas duas primeiras aulas é isso. De novo, desculpa de ser um pouco muita coisa, muito palavrório. Eu acho que a ideia do curso é hands-on. Eu acho que com o tempo a gente vai mesclando, e vai ter aula que é só hands-on, e vai ter aula que vai ser mesclada. Eu acho que a aula só teórica talvez tenha sido só essa, pelo menos. Dúvidas? Deixa eu ver, a Stephanie perguntou aqui se os notebooks de Python, como será para submetê-los. Não, olha, pessoal, eu vou deixar, depois eu passo direitinho para vocês, mas assim, na verdade, vocês vão me passar por e-mail, ou né, a gente define um lugar para... Mas a gente pode mandar por e-mail, para o meu e-mail, e eu vou marcando. Eu vejo direitinho porque fica mais fácil para vocês depois. Fica tranquilo. Por enquanto, façam e deixam aí. Vocês têm ainda 3 semanas. Na semana que vem a gente fala exatamente da lição. A ideia agora era para vocês já irem brigando um pouquinho aí. Tá bom? Sim, senhor. Pode falar, Marcelo. Python 3. Só Python 3. Python 3, depois o TensorFlow 2... Estado da arte. O nosso curso é Estado da arte. Acho que tá bom, né? Deixar vocês descansarem agora. Pessoal, muito obrigado. Eu queria de novo agradecer a Unifei. Olha, de novo, vocês estão de parabéns. O nosso, porque eu também, como ex-aluno, faço parte dessa grande universidade. Acho que a visão do professor Maurílio, que pegou esse curso junto com o professor Lenarte, que pegaram autorização para que a gente pudesse trazer sabe, o José Alberto tá das tripas coração, falando com a Itália todo dia para que vocês tenham todos os componentes para trabalhar em casa. Acho que é um trabalho de equipe. Eu acho que do professor Lenarte, do professor Maurílio, do professor Luiz Alberto, sabe? E a gente está junto, fazendo um trabalho que é pioneiro no Brasil, na IFEI, no Brasil, na América Latina, que eu acho que vai ser legal para vocês. Eu acho que vocês vão conhecer um monte de buzzwords aí que vai ajudar vocês no mercado de trabalho e vocês vão ajudar seus colegas da IFEI. Peço um pouco de paciência por ser o primeiro. Eu acho que, de uma certa maneira, muita coisa nós vamos aprender juntos aqui, né? Que fazendo o curso. Mas eu acho que é assim, mas que também é legal. Eu acho que nós vamos, é um aprendizado mútuo, não é um curso que eu vou ensinar nada para vocês. Eu vou aprender com vocês e vice-versa. Tá bom, gente? Obrigado. Até a próxima semana, a gente vai conversando durante a semana. Um abração.